oi para todo mundo, né? Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula aqui de filosofia sobre nesse novo meio aí que a gente se organizou para poder estar se comunicando, né? Poder estar entrando em contato aí com a filosofia, né? O vídeo anterior, né, a gente já começou falando sobre um tema que era essa formação do indivíduo moderno, né? A gente conversou um pouco sobre diversos filósofos que falavam sobre liberdade, felicidade, né? Tais como o Stuart Mill, o Bentham e o John Locke, né? Que são filósofos fundamentais. Na aula de hoje, então, a gente vai continuar com essa premissa, né? Continuar com esse tema, que é o tornar-se indivíduo. Só que dessa vez, a gente vai estar falando de dois filósofos franceses, também super fundamentais, super importantes, tá? Esses filósofos são muito mais atuais do que aqueles que a gente estudou na outra aula, tá? Eles se chamam Paul Ricoeur e Michel Foucault, tá? Eles são imprescindíveis, né, para a gente interpretar, refletir sobre a nossa realidade social hoje e principalmente também refletir sobre quem nós somos, né? Então, como é formada a nossa subjetividade, como que cada um de nós se torna indivíduo. Já pararam para pensar um pouco nisso? Então, esses filósofos, eles pararam para pensar, tá? Então, eles elaboraram as suas teorias, que são utilizadas até hoje, né? São utilizadas hoje e dizem muito da nossa sociedade também de hoje, tá? Vocês vão perceber que tem muitos elementos presentes no nosso dia a dia, as instituições sociais, a escola, o trabalho. A gente vai começar a pensar de uma maneira e olhar de uma maneira que a gente não via em outro momento, tá? Começar a perceber em coisas que são comuns no nosso dia a dia, questões filosóficas, beleza? Então, essa aula ela vai ser um pouco mais densa, né? Filosofia, gente, não tem coisa que não seja, tá? A gente tem que parar e pensar um pouquinho, virar uma chavinha ali, ó, para fazer o uso do logos, tá? Da razão. Então, anota com calma, pausa o vídeo, respira, registra no caderno e vamos junto que a gente vai entender isso, tá bom? Então, bora lá. Então, para a gente começar essa discussão, eu trouxe esse quadro do Salvador Dalí, né? Ele é um pintor surrealista, muito famoso, muito conhecido, né? E o nome desse quadro é Criança Geopolítica, assistindo o nascimento do novo homem, tá? Então, ó, primeiro, né, se precisar pausar o vídeo, pausa. Vamos dar uma observada nesse quadro. O que ele tá mostrando pra gente, né? Parece um ovo, mas esse ovo também tá aparecendo no nosso planeta, né? O planeta Terra. Mas tem algo, tem uma rachadura ali, né? Tem algo querendo sair desse ovo, desse planeta, não tem? Se a gente for ver de uma maneira bem rápida, tá, gente? Existem umas interpretações mais profundas e que vale muito a pena também vocês procurarem, é muito bacana. Mas só pra gente introduzir aqui a questão do indivíduo. É um homem que tá nascendo ali, não é? E esse nascimento tá sendo fácil, ou ele tá fazendo uma força, tentando rasgar, né, essa casca desse ovo do planeta. O que será que esse quadro tem a ver com o que a gente vai conversar agora? Quem é esse indivíduo? Essa palavra indivíduo sempre teve na nossa história? Não, né? Essa categoria, né? Essa palavra, esse conceito indivíduo começou a surgir, né? No nosso imaginário lá para a modernidade, né? Quando teve as primeiras navegações, começaram os processos de colonização, né, da Europa em relação a outros países, começou o desenvolvimento de uma ciência, de uma tecnologia, né? Teve toda uma transformação social, econômica, política e cultural,
né? Então, será que esse quadro ele não pode representar toda essa mudança para a gente? Esse novo nascimento desse indivíduo? Esse novo indivíduo que agora os filósofos que a gente vai estudar agora, né? Ditos pós-modernos, tá? A gente coloca entre aspas porque é um termo também que tem muita discussão. Mas será que esse novo tempo, né? Ele também não também provoca também o nascimento de um novo ser humano? Quem é esse novo ser humano? Quem é esse novo indivíduo? Quem nós somos, gente? Então é mais ou menos isso que a gente vai começar a discutir agora, beleza? Bom, gente, o primeiro filósofo que a gente vai ver aí, ele se chama Paul Ricoeur, né? Ele é um filósofo francês, né, do século XX, e ele também vai estar presente, né, no que a gente chama na filosofia de hermenêutica, né? O que é essa tal de hermenêutica, né? Ela está presente desde lá da filosofia antiga, né? Com os filósofos bem conhecidos por vocês, né? Platão, Aristóteles, né? Todo esse pessoal. A hermenêutica ela é um método de interpretação, tá? Estou falando isso porque é muito importante a gente também entender, né, como que o filósofo ele conseguiu chegar na reflexão e nos conceitos que ele apresenta para a gente, né? As coisas não vêm do nada, as coisas partem de alguma coisa, né? Então, o Paul Ricoeur, ele vai estar utilizando da hermenêutica, ele vai estar redefinindo o que seria essa hermenêutica, que antes eram métodos de interpretação de escritos bem antigos, né? E ele vai estar utilizando esse mesmo método, só que dessa vez para linguagem, tá? Então, assim, no caderno grifa linguagem, do jeito mais chamativo possível. Por quê? Porque é o fundamental desse filósofo. Porque na verdade, ele vai estar tentando então mostrar pra gente, ele vai refletir sobre o nosso processo de individualização. Meu Deus, quanta palavra, né? O que isso significa? O processo de individualização significa todas as experiências, os processos que a gente precisa passar e passa, né, para se tornar um indivíduo, tá? Para conseguir delinear ali quem nós somos, o que a gente gosta, como a gente se porta no mundo, né? Como a gente tem nossas crenças, como que a gente tem uma opinião sobre o mundo, tá? Então, para ele vai tentar entender, então, como é esse processo da gente conseguir se formar como indivíduo, tá? E para ele, o que possibilita a gente se tornar indivíduo, Griffin, é a linguagem, tá? É o fundamental aí que a gente precisa saber. Por quê? Porque para ele a linguagem, ela nos dá a capacidade de, né, porque a linguagem, as letras, né, elas são símbolos. E esses símbolos, eles nos dão a possibilidade de olhar para o mundo, interpretar o mundo, pensar sobre o mundo e, sobretudo, falar sobre o mundo. Eu consigo, então, expressar aquilo que eu acho, aquilo que eu sou. Então, para ele, a linguagem é fundamental para o início desse processo de se tornar indivíduo. Nós somos indivíduos porque nós temos a linguagem, tá bom, gente? Então, para ele, essa é a ideia central, tá bom? E aí, a linguagem, lógico, ela vai estar assim, relacionada com muitas outras ideias, né, dele, que inclusive as nossas palavras a gente já tem uma construção mental sobre qual é a formação delas, né? Então, por exemplo, se eu falar, um executivo saiu de manhã, para vocês, assim, de uma frase bem X, né? Um executivo saiu de manhã. Vocês já têm uma formação na mente de como é um executivo, como ele se veste, talvez com um terno, com cabelo com gel, sem barba. A gente já tem um estereótipo ali formado na mente, né? Ele também vai estar trabalhando com isso. Então, tem outra coisa também que é muito importante a gente saber sobre o Ricoeur, né? Ele vai estar dizendo que o indivíduo, ou seja, eu, você,
a gente passa por duas dimensões nesse nosso processo de individualização. Então, nesse nosso processo de se tornar indivíduo, a gente sempre vai passar, primeiro, por uma questão social, porque nós fazemos parte de uma sociedade, e depois por uma questão moral, que é essa questão de nós sermos independentes e autônomos, tá bom? Que eu vou explicar melhor no próximo slide aí para vocês. Mas é muito importante, então, a gente ter em mente que o Riquet, ele busca entender como nós nos tornamos indivíduos, né? Ele vai estar trabalhando filosoficamente com a questão da vontade, da finitude do ser humano, mas para ele, o que é importante, ele vai revolucionar a hermenêutica, né? Ele vai estar utilizando esse método de interpretação através da linguagem, né? Ele vai tentar interpretar, então, como nós somos indivíduos pela linguagem. E para ele, nós só podemos ser indivíduos por causa da linguagem, né? Ela nos permite pensar, falar e expressar, né? As coisas que sentimos, que somos, que achamos e etc, etc. Beleza? Então, gente, o Riquet, ele vai estar contribuindo, né, para a construção de uma filosofia da linguagem, né? E para ele tornar-se indivíduo, atravessa duas questões, né? Primeiro, a questão social. Então, o que isso significa? Significa, então, que nós, indivíduos, quando nós nos construímos como indivíduos, a gente passa por experiências sociais, a gente convive com outras pessoas, nós fazemos parte de uma sociedade, tá? Então, isso também vai gerar influências, assim como nós também geramos influência, né, sobre a sociedade. Mas, enfim, a questão é que o social ele vai estar presente nessa formação, né, nesse processo de individualização, nessa formação do indivíduo. Assim como, então, a questão moral, né? O que é essa questão moral? Para o Riquet, então, a questão moral é quando nós, né, eu, você, temos a nossa moral, né? Nós somos seres independentes e autônomos. O que isso significa, né? Já a questão etimológica da palavra já nos mostra aí autônomo, né? Eu me dou eu que construo as minhas próprias regras, ficou melhor de entender, né? Então, ele vai estar também dizendo que essas duas dimensões, né, em constante relação, vão estar atravessando então essa formação de um indivíduo, o tornar-se indivíduo, então para o Riquet, perpassa, né, então atravessa, tá com ligação, tá em contato com a questão social, eu faço parte de uma sociedade, e a minha questão moral, que é eu, né, no caso Laís, enquanto ser independente e autônomo. Beleza? Simplão, né? Então a gente vai estar. Do Riquet, ele tem muito mais coisa, muito mais discussões, tá, gente? Ele é um filósofo bem mais profundo. Mas o que é importante, esse nosso primeiro contato com ele, é a gente entender aos poucos, né? E o conceito fundamental para a gente entender, então, é esse da linguagem, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês de uma maneira mais fácil, sintética e objetiva possível, tá? Mas sempre lembrando que esses filósofos têm muito mais coisas que valem muito a pena de serem analisadas e refletidas. Ok? Então, vamos para o próximo. Gente, o nosso próximo filósofo é o Michel Foucault, né? Gente, ele é fundamental na vida de vocês, tá bom? Vocês estão no segundo ano, próximo ano é vestibular, Enem, essas coisas. E conceitos do Michel Foucault, principalmente, para serem discutidos numa redação, olha, é fantástico, tá? Então fica a dica aí para vocês já. O Michel Foucault, ele é um filósofo francês, né? Que faz parte de um momento ali de um pós-modernismo, né? E ele é um filósofo que vai estar, então, centrando a sua investigação nas instituições de poder, né? Essas instituições, elas podem ser as psiquiátricas, as educativas e as carcerárias, né? Então, ele tem o objetivo de mostrar as estruturas, né, que estão escondidas, estão veladas do poder, tá? E ele se baseia muito em um outro filósofo também muito famoso, que é o Nietzsche,
tá? Então, ele traz muitas ideias, ele tira dali muita coisa também na sua teoria, para conseguir estar elaborando a sua teoria, né? Se inspira, né, a partir dele. Então, o Foucault vai estar analisando, então, o poder enquanto uma estrutura grande, né? Mas também o poder enquanto numa estrutura pequena, né? No microcosmos. Então, o poder para ele está em nós, nos nossos corpos, ok? Então, a gente vai estar entendendo melhor aí essas questões. Ele vai estar falando de uma sociedade disciplinada, né? Mas ele é um filósofo que ele escreveu sobre muita coisa, viu, gente? Ele fala sobre, sei lá, absolutamente tudo, vamos dizer assim. E ele vai estar tratando temas como da loucura, da psiquiatria, fala sobre o poder, fala sobre sexualidade, fala sobre o sistema prisional. Então, ele é um filósofo conhecido por estar tocando em temas que muitas das vezes são ignorados pela sociedade. Né? São temas que ainda não tinham sido estudados com uma determinada profundidade. Então, ele traz essa nova dimensão de um poder, desse novo tempo histórico, e analisando essas estruturas, né? O que sustenta esse novo tempo histórico e essas nossas relações de poderes, né? Então, o tema central do Foucault, o que ele busca responder na sua filosofia, é o seguinte: sob quais condições os seres humanos se tornam sujeitos? Gente, tenta responder essa pergunta. O Foucault, então, se a gente for ver de uma maneira mais pragmática, mais rápida, né? Toda a sua filosofia está centrada em responder essa questão, né? Quais são as condições? O que está acontecendo ali no contexto para com que nós, né, nos tornemos sujeitos? O que faz que nós sejamos sujeitos? E no caso, no nosso tema, o que faz que nós sejamos indivíduos numa sociedade, tá? Então, Foucault ele sempre vai estar dizendo que a gente está sempre presente em relações de poder, né? Estamos sendo constantemente vigiados, os nossos corpos estão sendo domesticados. Muita ideia nova, né? Então vamos entender um pouco mais nos próximos slides. Então, gente, vamos lá então aos poucos aí. O Foucault, então, ele busca entender a natureza do poder, tá? Porque para ele esse poder é responsável por subjetivar o nosso corpo. O que isso significa? Para o Foucault, a nossa essência ela é algo criado, tá? E todos os acontecimentos que geram mudanças e transformações na sociedade, elas também são responsáveis por criar novas subjetividades, né? Novas formas de pensamento, novas formas de modo de vida, né? Quando a gente está dizendo de uma dimensão subjetiva, a gente já sabe o que quer dizer, né? Não é uma questão também necessariamente material, né? Uma questão subjetiva, ela está mais relacionada à questão que ela existe, mas não numa realidade material. Pode ser pensamento, ideias, crenças, né? Então, é uma ideia, assim, superficial do que é subjetivo. Então, para ele, é muito importante a gente entender, então, que transformações históricas são responsáveis por criar novas subjetividades. E nosso tempo histórico, uma profunda transformação histórica, cada vez mais tem subjetivado os nossos corpos, né? Cada vez mais tem docilizado os nossos corpos e domesticado os nossos corpos, né? Então, para ele, a todo momento a gente vive relações de poder. Não pode ser no nosso trabalho com o chefe, pode ser na nossa casa com a nossa mãe ou com o filho, na escola, com professor, aluno, diretor, coordenador, em geral, né? Então, todos os momentos da nossa vida, o Foucault vai perceber que a gente sempre está em uma relação de poder, tá? E ele vai tentar buscar, tá entendendo o que é esse tal de poder, qual é a natureza dele. E para ele também, esse novo momento histórico, né? Pode ser chamado de uma sociedade disciplinada, tá? Então, o que isso quer dizer? Cada vez mais a gente tem vivido em uma sociedade
que ela tem regras, né, colocadas pelo poder para a gente seguir. E essas regras, elas fazem cada vez mais os nossos corpos, tá, gente? Literalmente o corpo, ele seja treinado, ele seja domesticado para a gente seguir essas regras, tá? E a gente fica os nossos corpos também ficam dóceis, né? Ele chama de corpos dóceis, que é um corpo que não reage, que apenas obedece às normas do poder. Então ele vai estar percebendo isso, que esse novo sistema econômico e político, cada vez mais ele, então, através do poder, ele busca que os nossos corpos sejam cada vez mais produtivos, né? Nesse sentido utilitarista mesmo, nesse sentido de produção, de rendimento. Então, cada vez mais nós temos que ser produtivos para a sociedade. A gente tem que produzir mais, render mais. E cada vez mais nós também temos que ser obedientes, não questionar regras, não questionar estruturas sociais. Então, Foucault está percebendo que é uma sociedade que se formou, que é uma sociedade disciplinada, né? O poder disciplina o nosso corpo para ser cada vez mais útil e cada vez mais obediente. Como que, então, essa sociedade, esse poder consegue fazer isso com a gente, né? Através do vigiar, né? Então, vocês podem ver a imagem ali, do lado, é uma imagem irônica, né? Tem os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, mas tem uma câmera. Constantemente nós estamos sendo vigiados com câmeras. Na sala de aula tem câmera, na rua tem câmera, no banco tem câmera, no mercado tem câmera, na nossa casa tem câmera, não é? No computador, no celular. Então os nossos corpos estão constantemente vigiados, tá? Vai ter um livro que ele vai falar da questão da punição também, né? Para aqueles corpos que não seguem essas ditas regras do poder, existe uma punição para que ele obedeça a regra. Então, não é muito parecido com o nosso tempo hoje? Totalmente, né, gente? Cada vez mais os nossos corpos têm sido usados só para questão de produtividade e cada vez mais a gente percebe que a gente obedece, não questiona, né? Então, o Foucault vai estar percebendo essa nova dinâmica que está sendo colocada na sociedade, beleza? Muito bem, então para o Foucault, nosso corpo ele sempre está sendo extraído do nosso corpo que ele pode render, né, através desse poder. Tem um livro dele que se chama Microfísica do Poder, ele tem muitos outros, tá, gente? Como Vigiar e Punir, a história da sexualidade, etc, etc. E o que é poder, né? A gente está falando tanto de poder aqui, é importante também a gente definir. Então, o poder a gente poderia colocar, então, como algo vir a ser, né? Para o Foucault, o poder ele é algo plástico, ele sempre está em ressignificação e transformação em cada tempo histórico, né? Então, cada momento ali da história vai ter o seu formato ali de poder. Por isso que ele é um vir a ser. Ele pode vir a ser sempre alguma coisa, porque depende de onde ele está inserido, tá? Mas para ele sempre vai envolver uma dinâmica, né, entre dominação e dominados. Dominados, né, submissão, nossa, me atrapalhei aqui. Sempre vai envolver uma relação de dominação e submissão, de controle, de desejo, de comando e de vontade de ser comandado. Isso tem muito a ver com a gente, né? A gente fala às vezes de poder, de uma estrutura de poder tão grande e esquece que o Foucault traz pra gente que esse poder existe em nossos corpos. Sabe esse corpo aqui? Nosso. O poder se manifesta nele, tá, gente? É aí que tá o poder. Então, como que ele consegue se manifestar nos nossos corpos, né? Então, o Foucault vai perceber que desde que nós nascemos, né? Fomos para a creche, para a escola, são espaços de manutenção do poder, tá? Por quê? Porque ali, nesses espaços, na escola, na creche, no quartel, depois na fábrica onde a gente trabalha, no escritório, praticamente todos os lugares, né? São lugares ali que eles disciplinam os nossos corpos.
tudo a ver, né, gente? A gente não tá na escola agora, mas por que será que as carteiras da escola são colocadas daquela forma? Por que todo mundo senta sozinho, virado para frente, tem que manter o corpo quieto, calado e ouvindo só o professor? Os nossos corpos de tantos anos que a gente fica na escola, eles ficam domesticados a agir sempre assim, a se comportar sempre assim, não é? É. Então, para Foucault, esses são espaços de manutenção do poder, porque desde que a gente nasce, vai crescendo e fica na vida adulta, nosso espaço de aprendizagem, nosso espaço de trabalho, são espaços que constantemente vão ter regras para domesticar o nosso corpo, tá? Mas é importante também a gente enfatizar aqui que não é a ausência de regras que ele está falando, né? A regra e a disciplina ela é importante em muitos momentos. Né? Por exemplo, num quartel, é necessário que tenha disciplina, né? Para conseguir ter a performatividade que eles têm e tudo mais. Mas o que o Foucault está puxando aqui para uma problematização, que é para a gente prestar atenção, é quando o sistema econômico e político busca pegar os nossos corpos para domesticar simplesmente para nos reduzir a uma relação de rendimento, né? Eu tenho que ser produtivo e eu tenho que ser obediente. Eu não posso questionar, eu não posso achar, eu não posso mudar nada. Tem que ser na regrinha de acordo com o que o poder quer, tá? Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa aqui. E, sim, temos a questão da biopolítica, né? Hoje em dia, gente, o que tem domesticado o nosso corpo? Para um pouco e pensa. A gente sempre tá no celular, a gente sempre recebe uma chamadinha no WhatsApp, a gente tem que responder, não é? Então isso também é uma forma de poder sobre os nossos corpos. Então seria interessante a gente começar a perceber no nosso dia a dia o quanto Foucault tem razão, né? O quanto cada vez mais nós temos o nosso corpo nas nossas relações de trabalho, na escola, no nosso íntimo, que é em casa com o celular, a gente está sendo vigiado e a gente está sendo coagido, né, a agir de uma determinada forma, né, o nosso corpo reagir e ser de uma determinada forma. Então, para ele, a gente consegue perceber o que? A subjetividade, o indivíduo, ele é formado através do poder, não é? Deu pra entender tudo aí, gente? Se não deu, volta, tá? Mas Foucault, ele é um filósofo bem denso, ele é um filósofo difícil. E esse é o nosso primeiro contato, então calma, respira, que vocês conseguem. Então, pessoal, pro Foucault, essa sociedade disciplinar, né, ela mostra uma nova natureza do poder, né? Na realidade, o poder ele é responsável por criar uma nova natureza em todos nós, né? Através dessa lógica de corpos dóceis, que são esses corpos dóceis? São corpos que cada vez mais são produtivos. Quanto mais produtivos eles forem, melhor. Eles têm que ter mais utilidade, render mais. E cada vez mais também corpos que sejam dóceis, sejam obedientes, né? Então o poder, ele tá relacionado em transformar os nossos corpos em peças, né? Em peças de um modo de produção que rende e não dá trabalho, que rende e é obediente, tá? Então é isso que o Foucault está começando a perceber nessa sociedade que ele vai chamar de uma sociedade disciplinar. É uma sociedade ali, ó, cheia de regras. Quem não obedece essas regras tem uma punição, né? Que vão ser grupos que são marginalizados na sociedade. Por isso que ele olha muito para a questão dos manicômios, das prisões, né? Não vem ao caso aqui agora, né? Então, para ele, o poder ele vai criar sujeitos que se curvam ao modo de produção e algum né, determinado sistema econômico-político. Corpos que não falam, não reclamam, não dão trabalho, apenas obedecem. E são corpos domesticados, corpos que são dóceis, que servem apenas para o rendimento do poder.
tá, gente? A gente é como se nós nos tornássemos apenas uma peça de um modo de produção. E isso vai de contraponto, em contradição com o que nós somos, né, gente? Seres humanos, pensantes e tudo mais. Como assim? O que está acontecendo, né? Então, para o Foucault, o indivíduo nasce hoje enquanto a nossa subjetividade né, ela é produzida então através de um poder que ele age mediante essa lógica que eu acabei aqui de mostrar para vocês, que está presente aqui no slide, através de uma lógica dos corpos dóceis, tá? Então precisa ser produtivo e precisa ser obediente, tá? Não sai da regra. Então, para cada vez mais um corpo que obedece, aprende rápido para render e não reage a nada, melhora para o poder, tá bom? E ele faz isso em todas as instâncias da nossa vida. É por isso que o poder a gente consegue perceber no nosso corpo, para o Foucault, tá bom, gente? Deu para entender então? É muito importante então a gente ver como o poder ele é capaz de criar uma nova natureza, né? O poder então que em cada tempo histórico vai ter a sua própria forma, o seu próprio significado, forma assim, né? De como é. Então, isso é uma ideia bem resumida, tá, gente, do Foucault. Ele é um filósofo fundamental, importantíssimo, tá? Ele é um filósofo difícil mesmo, mas ele é um dos principais para análise de uma contemporaneidade, tá? Ele fala sobre muita coisa mesmo. E ele tocou em temas que não tinham sido tocados ainda para estudos. E ele redimensiona, ele transforma, rompe com muitas teorias de estudo nas ciências humanas, né, na filosofia. E é um filósofo também muito versátil, porque ele é utilizado na filosofia, na psicologia, em diversas áreas, em diversos tipos de estudo, tá? Então ele é muito importante a gente saber quem ele é. E também vamos parar para pensar no nosso dia a dia sobre essas reflexões que ele trouxe, tá bom? Então, gente, chegamos aí ao final de mais uma aula, né? Para variar bem densa de filosofia. Mas recapitulando então o que nós vimos hoje, a gente discutiu um pouco sobre essa questão do tornar-se indivíduo, né? Dois filósofos franceses que vão estar discutindo ali quais são as estruturas sociais, quais são os mecanismos ali que proporcionam esse processo de individualização, né? Então, primeiro a gente viu com Paul Ricoeur, que ele vai dizer que a coisa fundamental para que nós sejamos indivíduos é a questão da linguagem, né? Eu posso pensar, me expressar com ela. E também sempre estamos em relação com o mundo social e também com o moral, né? Nós, enquanto sujeitos autônomos. E também discutimos um pouco sobre o Michel Foucault, um filósofo que falou sobre tudo, praticamente, né? Mas ele traz uma ideia do poder fundamental, ele busca entender quais são essas estruturas veladas do poder numa nova contexto histórico, né? Num contexto histórico moderno. Ele vai estar percebendo uma sociedade disciplinada, né? Um poder que é capaz de transformar nossos corpos e tem tornado cada vez mais eles dóceis, né? Que nós sejamos sempre produtivos e obedientes, sem questionar a norma. E para isso o poder, ele disciplina nossos corpos desde sempre. Quando nós vamos para a creche, para a escola, para o trabalho, sempre em prol da própria manutenção dele, né? Então queria aqui deixar no final para reflexão. Gente, vocês já pararam para pensar um pouco sobre a nossa sociedade hoje? Pensar um pouco sobre o que tem acontecido com o nosso mundo hoje e relacionar com essas filosofias, né? Com esses conceitos do que nós vimos agora? Será que nossos corpos estão domesticados mesmo? Nós perdemos a capacidade de reagir às coisas e agir às coisas. Por que nós chegamos a esse ponto que nós chegamos na nossa realidade? Nessa crise de todos os sentidos possíveis. Nós perdemos a capacidade de pensar,
nós perdemos a capacidade de transformar a nossa realidade e criar algo novo? E aí, gente? Então, são perguntas que é importante a gente ter em mente agora. Por que o nosso contexto histórico está do jeito que está? E por que a nossa sociedade está do jeito que está? Belezinha? Deu para entender? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Principalmente Foucault vai ser um filósofo que vocês vão utilizar mais para frente na vida de vocês. E eu espero que esse primeiro contato tenha sido bom, né? Que vocês tenham entendido pelo menos um pouco ali o básico do que esses filósofos trazem pra gente e por que eles são tão importantes pra gente pensar essa dinâmica de formação do indivíduo. Tá bom? Então, fiquem bem e beijos!